Boa noite, obrigado, Léo. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade, nossa parceria, Labor Dental, os produtos da Chofu e uma parceria, acima de tudo, de amizade, né, Paulo? E que é muito mais importante. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar dessa uma hora e pouquinho, que a gente possa dividir informações. Paulo se referiu a mim como professor, não me considero, me considero um técnico como todos vocês que estão aí, que eu estou vendo nas suas bancadas ainda, né? 7 horas da noite, ninguém terminou o trabalho ainda, e assim somos nós, né? Eu também corri aqui tudo para entregar o último trabalho e conseguir estar aqui com vocês, mas é muito gratificante. Essa nossa profissão, ela nos exige bastante, mas se você gosta, ela te retorna todo esse nosso esforço, né, em forma de alegria. É assim que eu me sinto com cada trabalho que eu entrego, que o desejo de sempre estar ajudando uma pessoa a sorrir, né, a resolver um problema que tinha. Então, isso é muito encantador, né? Então, agradeço a cada um de vocês que estão dedicando o tempo de vocês aí para estarem comigo aqui agora e a gente trocar informações, como eu disse, tá? Então, a nossa programação, eu tenho uma apresentação para fazer aqui com vocês, tá? Então, eu vou tocar essa apresentação. Se durante essa apresentação vocês tiverem algumas dúvidas, né, como o Paulo disse, escrever essas dúvidas, eu não vou interromper, porque senão a gente não consegue finalizar, né, essa apresentação, e no final a gente consegue aí responder algumas coisas dentro do que for possível, dentro daquilo que eu souber responder também, tá bom? Então vamos lá, e antes de mais nada também, espero que todo mundo esteja bem, né, nesse momento aí difícil. As coisas estão melhorando, né, acredito, para todos nós, né, e vamos torcer, vamos nessa caminhada aí para que logo a gente possa estar passando, vamos dizer assim, de uma forma mais definitiva, né, dessa pandemia aí que judiou bastante de todo mundo e todos nós, né. Mas cabe a nós, acho que, continuarmos, sempre assim, né? Seguir em frente e vamos lá. Bom, vou iniciar minha apresentação aqui. Ok. Permitir, deixa eu ver só assim. Joinha. Ok. Eu tenho uma apresentação aqui. Vamos lá. Ô Paulo, só um minutinho aqui. Se eu clicar nesse apresentação, né? Teria que abrir já minha apresentação, porque aqui... Não, aqui você deve estar apresentando a sua tela, então você deve estar com a sua apresentação minimizada para você... Aí, agora você põe para apresentar, ele vai abrir a tela toda. Ok, então agora vocês veem? Foi? Agora está apresentando a tela inteira. Legal. Paulo, em algum momento, se quiser me interromper, tá? Porque eu não vejo ninguém mais, né? Eu só vejo minha tela, tá bom? Não, tudo bem. Pode tocar tranquilo, então. Obrigado, viu? Então, legal, gente. Então, meu tema será sobre cerâmica, sobre refratário, uma cerâmica estratificada, tá? Talvez um tema que eu fale muito hoje, que eu bata muito em cima dessa tecla, porque, na verdade, é aquilo que representa muito mais o meu dia a dia, né? Então, como é um material e uma técnica que eu venho usando há algum tempo já, pelo menos aí há 10 anos mais intensamente, né? Eu diria como um carro-chefe do meu laboratório. Então, bastante coisa nós passamos, né?
acertamos bastante coisa, erramos bastante coisa também, criamos alguns protocolos e, como, vamos dizer, conclusão de tudo isso, claro que nunca é uma conclusão fechada, que nunca se... Mas eu poderia dizer que hoje eu sei distinguir vantagens e quais são as desvantagens, né? Então, sempre quando a gente fala de uma técnica, de um material, de uma coisa que você lida melhor, né? Principalmente nos dias atuais, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação a isso, porque às vezes o que é a minha preferência, né? O que é o meu dia a dia, às vezes não é o dia a dia do colega, não é a preferência do colega. Isso às vezes gera umas discussões que não são saudáveis, né? Então eu venho aprendendo até nos meus dias e nas minhas falas que eu tenho a minha preferência, talvez o colega tenha uma outra preferência, e não quer dizer que uma é certa, a outra é errada, né? Que uma é digna de se fazer e a outra não, né? Então, porque às vezes a gente vê até discussões que chegam ao ponto de ofensas, né? Então, sempre que eu falo com muita cautela sobre isso, porque eu não quero de maneira nenhuma dizer que aquilo que é a minha preferência é uma verdade absoluta, porque realmente não é, tá? Então, quais são os pontos? A gente tem que saber os pontos positivos e os pontos negativos de cada material, de cada técnica. E aí sim, você sabendo disso, você vai saber indicar no seu dia a dia e nos seus casos aquela que mais se adequa para o resultado que você quer obter. Legal? Então, essa frase, né, do Albert Einstein quer dizer muito sobre isso também, né? Que as pessoas podem te tirar tudo, menos o seu conhecimento. Então, se você tem um conhecimento daquilo que você está fazendo, se você sabe o que aquilo pode te levar de resultado, de sucesso e insucesso, a sua vida começa a ficar mais fácil. Mas sempre a gente tem que partir de conhecimento, tá? Se eu vou julgar alguma coisa ou se eu vou opinar sobre alguma coisa, eu tenho que ter um conhecimento básico sobre isso, porque senão, cada um que vem e fala uma coisa para vocês acham que aquilo é a melhor coisa. Mas se a gente tem o conhecimento da técnica, se a gente tem o conhecimento do material, a gente vai saber, por exemplo, indagar ou dizer, poxa vida, não concordo, tá? Então, pode ser que tenha muitas coisas que eu venha a falar nessa apresentação que vocês não concordem comigo. E é absolutamente normal. Você vai falar, não, Léo, para mim é diferente. As coisas para mim, no meu dia a dia, são diferentes e não funcionam assim. Legal, tá? E é assim que tem que ser. E as coisas têm que ser melhor para cada um de vocês, tá? Para o seu trabalho, para o seu cliente e aquilo que vocês vão indicar. Legal? Então vamos lá. Hoje se fala-se muito, né? Fluxo analógico, fluxo digital, também é uma questão de discussões e às vezes discussões que levam a nada, né? Então as discussões que elas são saudáveis são aquelas que levam a algum conhecimento, né? Então, por exemplo, eu acho que hoje esses dois fluxos são presentes, tá? Eu não falaria que um é melhor que o outro, jamais. Eu acho que o analógico ainda tem suas coisas boas e muito boas, como o digital também chegou com coisas boas e muito boas. Dentre desses dois mundos, a gente tem que ter a certeza, e a certeza absoluta, que tanto um quanto o outro são técnico-dependentes. Ou seja, nada surge sozinho, nada aparece do nada e é a solução para tudo, tá? Você pode fazer um excelente trabalho no fluxo analógico e ter um resultado excelente, mas você pode fazer um resultado muito ruim, você pode fazer um mau trabalho. No digital é exatamente a mesma coisa, você pode fazer um excelente trabalho já hoje em dia, mas você tem que saber fazer,
porque senão também não vai ficar bom, tá? E o nosso intuito, talvez, seja sempre buscar um bom trabalho. O que é um bom trabalho? Um dente perfeito? Dente perfeito, para mim, é o dente natural, aquele criado por Deus. Nós fazemos cópias, tentamos fazer algo que se pareça com aquilo, mas nem de longe é. Seja feldspática, seja maquiado, é uma cópia, tá? Então, esse é o primeiro choque de realidade que eu entendo na minha carreira, depois de 21 anos trabalhando. Eu achava que um dia eu ia fazer o dente perfeito. E eu não fiz esse dente perfeito até hoje. E nem vou fazer. Só que hoje eu tenho essa consciência que nós construímos próteses, tá? Nós não construímos dentes, infelizmente. Mas essas próteses que nós construímos, se muito bem feitas, se muito bem planejadas, se muito bem, vamos dizer, se a gente usa do nosso bom senso, principalmente a ética, né, saber que aquilo que nós fazemos vai para a boca de uma pessoa, nós podemos chegar a resultados muito bons, principalmente para aquele paciente que se encontra numa situação ruim, tá? Porque outra coisa que a gente vê muito hoje em dia aí, são pacientes que não têm necessidade de fazer qualquer intervenção protética, e se faz a custo de dinheiro, né? E muitas vezes se termina um trabalho pior do que era o começo, aí a gente fala, por quê? Né? Se o paciente tem um dente natural e saudável, nada que se faça de prótese em cima vai ficar melhor que aquilo, nada. Agora, sim, encontramos muitos casos onde o paciente realmente necessita de uma intervenção, de uma prótese. Aí sim entra o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá. Eu falo que às vezes eu sou um crítico do digital, né? Porque nós conhecemos o fluxo analógico já há muitos anos, né? Nós sabemos onde podemos chegar com o fluxo analógico. E o digital é uma coisa, não é tão nova, né? Já vemos há alguns anos, mas é recente. Então, tudo que a gente vê no digital acontecendo, para mim, Léo, o que eu vou olhar? Ah, tá bom, então eu tenho isso aqui. Eu chego a um patamar de resultado com o analógico. Agora eu vou ver o digital. Se eu não chegar pelo menos no mesmo patamar ou acima, para mim ainda não faz sentido. E é onde eu falo que eu faço algumas críticas. E essa crítica não quer dizer ser contra ou jogar contra o digital para que ele perca força. Nada disso. É para que essa crítica transforme aquele problema em algumas soluções para que, quem sabe logo na frente, ou numa próxima oportunidade, ou a gente aprimorando aquilo que a gente faz no digital, a gente tenha o mesmo resultado, tá? E quando isso acontecer, também sem problema nenhum. Então, eu sou um cara que, assim, algumas etapas do meu trabalho eu já uso ferramentas digitais hoje, porque julgo ser bem legais, tá? Me trazem benefícios. Outras ainda não, tá? Outras eu acho que ainda tem que evoluir, tá? Ah, mas vai chegar? Talvez vai chegar, não duvido de nada, a tecnologia ela não tem limites. Mas hoje eu tenho que pensar no hoje, né? Amanhã, graças a Deus, temos trabalho para fazer, né? E amanhã? O que eu faço amanhã? Qual que é a minha realidade hoje, amanhã, né? Então, eu ainda mesclo esses dois mundos, analógico e digital junto, tá? Então, eu vou tentar passar para vocês também alguns casos clínicos aonde eu mostre o porquê de talvez fazer cerâmica estratificada ainda, de uma forma mais antiga, como muitos dizem, mas que me dá um resultado bastante favorável, coisa que eu ainda não vi, tá, sendo feito no fluxo digital. O dia que eu começar a ver é o que eu falei para vocês, o dia que eu ver no mesmo patamar ou acima, poxa, legal, vamos fazer isso, vamos correr atrás disso, tá bom? Então vamos lá. Eu gosto muito de usar essa definição de prótese dental, isso daqui na minha formação de prótese em 1998, tá?
eu tinha essa literatura, tá, nas minhas apostilas, e dizia que a definição de prótese dental, ela é uma arte dental. Pessoal, não estou conseguindo ver nada, ouvir nada. Não tá vendo? Tá passando, gente? Como é que tá aí? Não, tá passando normal. Tá passando normal, sim. Ah, legal. Tá Então vamos lá. Tá passando normal, sim. Tá, então acho que alguém tá com um probleminha aí, eu vou continuar, beleza? Beleza. Então vamos lá. Então é a arte dental, ciência que lida com reposição de tecidos bucais e dentes perdidos, visando restaurar, manter a forma, função, aparência e saúde bucal. Seu principal objetivo é a reabilitação bucal em todas as suas funções: estética, fonética e mastigação. Repõe ou restaura por meio de materiais como metal, porcelana ou materiais poliméricos, parte ou um todo de um ou mais elementos dentais. Essa definição, para mim, nos dias atuais, ela continua servindo. Vamos pegar a última frase aí, né? Repõe ou restaura por meio de materiais como metal, porcelana ou materiais poliméricos, parte de um todo ou de um ou mais elementos dentais. Isso não é uma realidade ainda hoje? Acredito que sim. Por quê? O que mudou? Não mudou a forma de se fazer, ou está mudando a forma de fazer. Mas ainda a gente usa metal, porcelana e materiais poliméricos para construir restaurações dentais. Ou seja, é a mesma coisa sendo produzida de uma forma diferente. Então, a roda não está sendo inventada de novo, tá? A roda já existe faz tempo. Ela está sendo construída de uma nova forma. Eu acho que é isso que o digital vem trazendo. Mas a definição, a prótese, não mudou. Ainda o dentista precisa preparar muito bem, instalar muito bem uma restauração, que ela é feita, seja à mão, seja com a unha, ou seja com o equipamento mais moderno do mundo. O resultado disso é uma restauração que tem que ir para a boca, e ela tem que cumprir os seus requisitos básicos. Se ela cumpriu, ótimo, sucesso. Importa como você fez? Eu acho que aí importa como cada um olha o seu negócio, como cada um julga que vai atender melhor o seu dia a dia e seus clientes. Mas que são formas diferentes de fazer a mesma coisa, isso para mim é um fato, tá bom? Então vamos para frente. Vamos pensar nas restaurações cerâmicas, tá? Dias atuais. Cerâmicas feldspáticas, ela ainda tem mercado hoje? Elas ainda servem para hoje? Eu, Léo, acredito que sim, tá? Aqui eu tenho um exemplo de 2 fotos que eu gosto de usar, são 2 casos meus, tá? Onde no nosso lado esquerdo, a gente inicia uma prova de um laminado que será provado, né, em boca do paciente, feito no fluxo digital, ou seja, não foi moldado, foi escaneado, não foi feito modelo em gesso, foi feito modelo impresso, não foram criadas restaurações através de fluxo analógico, elas foram criadas através de um desenho digital e fresadas. A única intervenção que eu fiz foi o acabamento final, o glaze, né, uma pequena maquiagem e a finalização. Do nosso lado direito, é uma prova de 6 laminados anteriores feitos no fluxo totalmente analógico, que foi feito moldagem analógica com silicona de adição, modelo em gesso, né, as restaurações em cima de refratário no método artesanal, né, estratificado, e depois de finalizado o glaze, aí fazendo as provas desse laminado, tá? E qual é a diferença das duas básicas, nos meus olhos, tá, do Léo? Que as restaurações hoje, confeccionadas através de um fluxo digital, elas são confeccionadas de fora para dentro. E as restaurações que a gente constrói de uma forma artesanal estratificada, são restaurações que elas são confeccionadas de dentro para fora. Como assim? O digital, ele é feito através de um bloco que a máquina vai reduzir até chegar a um formato de dente. O analógico, a gente vai pegar
um preparo onde a gente vai criar desde a primeira até a última camada até transformar um dente, ou seja, lá de dentro para fora. Deu para entender isso? Tá? E, tá, legal, mas qual que é a diferença, então, entre as duas? A diferença é, para mim, eu consigo trabalhar na parte interna da minha restauração. No fluxo digital, eu não consigo trabalhar na parte interna. Isso faz diferença? Para mim, Léo, muita diferença. Porque o dente natural, a estrutura de um dente natural, ela é, além de ser uma coisa maravilhosa, ela tem camadas, ela tem estruturas internas. E se a gente tenta reproduzir essas estruturas internas, claro, da nossa forma, né? Mas se a gente entende quais são aquelas estruturas internas e constrói da mesma forma, por consequência, teremos resultados mais parecidos com o que a gente vê no dente natural, na minha opinião. Agora, se a gente pega uma restauração pronta em sua forma, onde a gente só vai poder trabalhar em superfície, eu não vou conseguir construir estruturas internas. Eu não vou conseguir ter translucidez e opalescência interna como a gente vê no dente natural. E isso, em uma dinâmica de luz, faz uma diferença muito grande, tá? Ah, então você está dizendo que o maquiado digital não presta? Não, eu estou querendo explicar para vocês qual é a diferença de um para o outro. Aí, se você vai fazer um analógico ou um digital, vai de cada um. Mas o importante é você saber qual o resultado que você vai conseguir com cada um, tá bom? Não adianta você querer fazer restauração maquiada e querer que seu dente tenha um efeito opalescente com a luz incidida ou transmitida. Não vai ter nunca, porque você não tem como criar esse efeito interno em uma restauração maquiada. Já numa restauração estratificada, você consegue criar esse efeito. Tá bom? Então, vamos lá. Eu olho muito para a parte interna do dente, tá? Eu gosto muito desse livro aqui, do Shogo Yamamoto, um japonês, que ele é um livro de imagens, como essa da nossa direita, da estrutura interna de um dente natural, mostrada de uma forma explícita, como esse dente. Linda, né? Aos meus olhos. Eu consigo reproduzir isso? Não. Mas se eu entendo um pouco como isso funciona, eu posso fazer alguma coisa próxima disso, tá? Então, o meu estudo é baseado em dentes naturais. Eu sempre vou olhar para dentes naturais, tá? E tentar reproduzir de alguma forma aquilo que eu vejo nisso. Por quê? Porque eu penso que se a gente constrói restaurações para dentes, essas restaurações têm que ser semelhantes a dentes, tá? E nada melhor do que tentar reproduzir em todas as suas camadas. É isso que eu tento fazer no meu dia a dia, tá bom? Eu gosto muito, olha, eu aderi, esse é um líquido Yamamoto também, que é da própria Shofu, né? Nós não temos ele no Brasil ainda, provavelmente teremos em breve, a gente tem problemas de Anvisa, né, no país, mas é um líquido, o que acontece? O índice de refração de luz dele é igual, se você misturar, é igual dos efeitos da cerâmica. Mas, assim, na prática, o que quer dizer isso? Que se eu misturar os meus efeitos de cerâmica com esse líquido, mesmo antes de queimar, eu consigo visualizar a sua cor. E qual é a vantagem disso? Eu crio a minha camada interna dos mamelos com esse líquido e tenho uma previsibilidade muito maior do que eu estou construindo, do desenho, da intensidade, do como eu quero esse desenho, se eu quero um halo opaco, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui com exemplo de casos clínicos como eu uso isso. Uma alternativa, enquanto não temos esse líquido no Brasil, se vocês conhecem aquele líquido da Visual Eyes, que é da Bioemulation, esse sim nós temos no Brasil, tá? Ele é um pouco mais forte, ele é um pouco mais químico, assim, tá? Mas ele traz esse mesmo efeito, a gente pode usar esse líquido como alternativa.
Esse líquido Yamamoto, eu gostei muito dele, porque ele tem esse mesmo efeito, ele não é tão forte, ele não agride, por exemplo, tanta coisas plásticas, como o líquido Visualize, ele agride bastante. Então, se vocês forem usar o Visualize, sempre em godet de vidro, pincel de pelos naturais. Esse líquido Yamamoto eu venho usando em cima do vidro também, mas eu uso um pincel já da Smileline de cerdas artificiais e ele não causa uma destruição nesse pincel, tá? Então, eu gosto mais desse, mas infelizmente ainda, quem sabe em breve teremos no Brasil, tá bom? Então, é mais ou menos isso, tá? Que eu tento buscar numa inspiração dos dentes naturais, trazer para os meus olhos, né, para que eu consiga enxergar e compreender e tentar reproduzir na minha cerâmica, usando esses artifícios, tá? O que eu quero? Criar essa profundidade desse dente, tá? Esse efeito mais interno, esse efeito tridimensional. Efeito tridimensional, nós só conseguimos fazer se a gente construir camada. Se a gente não construir camada, se a gente trabalhar em superfície, nós não criamos efeito tridimensional nenhum. Porque a terceira dimensão, o que ela é? Ela é a dimensão da profundidade. Então, se eu não crio camadas sobre camadas, eu não tenho efeito tridimensional. Por mais que falem que existe maquiagem tridimensional, você cria uma ilusão, mas você não cria o efeito, jamais. O efeito tridimensional só é criado, de novo, se a gente fizer camadas tridimensionais, ok? Então, vamos lá. Olha aqui o que é possível construir, né, com esses efeitos, criando camadas internas. Olha o efeito opalescente. O efeito opalescente, ele se mostra azul numa luz incidida, mas se você tem uma luz refletida, ele vai se mostrar âmbar, laranja, de outra cor. Agora, se a gente pinta um dente de azul na sua maquiagem, ele vai ficar sempre azul. E ele não vai ter um efeito óptico. Ele vai ser uma pintura azul. Então, não dá para fazer um efeito azulado de borda opalescente de um dente com tintura azul. Eu acho melhor quando uso, e eu também às vezes faço alguns casos maquiados, porque entendo que existem indicações para isso, eu uso ou nada ou muito pouco, porque ele começou a aparecer, vai ficar feio. E garanto para vocês, eu vejo muito trabalho em boca, gente. Fica muito feio, principalmente se você olha de uma forma lateral. Se você olhar sempre de frente, você fala, opa, tem uma ilusão. Mas se você olhou lateral, se a luz começar a mudar, você vai ver que é sempre azul. E não é legal, tá bom? Caso clínico, fiz com o Dr. Vitor Clavijo, um grande parceiro, um grande irmão, um grande professor que eu tenho. Então, esse caso é uma paciente que ela já possuía os 4 incisivos de cerâmica, tá? Não era um caso que estava ruim com relação à adaptação, com relação à forma, com relação a tamanho dos dentes, realmente não era um caso ruim, só que o que incomodava ela que era um aspecto acinzentado, não tinha vida o dente dela, ela assim reclamava, tá? Então, Vitor, removeu essas restaurações antigas, os preparos já eram bem agressivos, né? Como vocês podem ver, a gente sempre preconiza essa comunicação tanto da cor do dente quanto a cor do remanescente, usando as cores da escala dental mesmo, tá? Porque isso todo mundo tem, né? Nós temos no consultório, nós temos um laboratório, o dentista tem no consultório, né? Então, é uma referência para nós sempre assim, olha, qual é a cor do meu remanescente? E qual é a cor que eu quero chegar, né? A gente tem que sempre partir do princípio. Eu sempre penso assim, aonde estamos e aonde queremos chegar. Eu tenho preparos ali de uma cor A1 com uma cervical A2, mas essa paciente, ela quer uma restauração da cor W1. Então, eu tenho aí pelo menos 3 tons de cores aí para eu clarear, vamos dizer. Sorte a minha, né, que esse preparo tem bastante espaço. Então, facilita a nossa vida. Se eu tenho pouco espaço, começa a complicar mais. Eu tenho que pensar em colocar uma massa opaca, bastante opaca, na minha primeira camada lá embaixo, né?
para conseguir mascarar esse remanescente e aí depois aplicar sobre o dente, tá? Gostaria de passar uma receita de bolo aqui para vocês, mas é muito difícil, cada caso é um caso, né? Cada cor, cada translucidez, então a gente tem que pensar em cada caso de forma personalizada, vamos dizer assim. Mas uma dica que eu costumo dizer, porque a dúvida é muito grande, tanto do dentista quanto nossa, né? É assim, o quanto de espaço eu preciso para clarear esse dente, né? A gente tem sempre essa dúvida. Então, a gente tem a literatura trazia para a gente desde 94, e a gente seguia muito isso, mas talvez não tão ao pé da letra, porque existem modificações, existem variáveis. Mas o professor McLaren classificou em 1994, em um artigo, que para cada tom de cor que você quer clarear, você precisa de 0,3 milímetros de espaço, tá? Então, por exemplo, eu tenho um dente A2, eu quero transformar em A1, você consegue com uma redução de 0,3 milímetros. Se eu tenho 2 tons de cores, 0,6 milímetros. Se eu tenho 3 tons de cores, 0,9 milímetros, e assim vai. Isso nos guia já há bastante tempo. Só que, às vezes, a gente se depara com uma diferença de 4 tons, ou às vezes até um pouco mais. E aí, para a gente fazer essa conta, a gente vai acabar desgastando 1,5 milímetro, 2, e não é possível, às vezes, né? Se o dente é vivo, tá? Então, às vezes, a gente faz algumas modificações, e aí usa, por exemplo, na Vintage Halo, quando eu tenho substrato desfavorável e eu vou trabalhar com refratário, eu faço um selamento ali embaixo usando o modificador white. É uma cerâmica que faz esse trabalho muito bem, porque ela é extremamente opaca e branca. E uma camadinha fina de selamento, muitas vezes, ela nos ajuda muito nesses casos mais severos, tá bom? Então, vamos seguir. Esse caso, então, como eu falei para vocês, não era um caso que estava ruim, porém o aspecto era acinzentado, tá? E como eu posso fazer, e aí eu começo a falar para vocês já de uma vantagem da técnica estratificada do refratário, que eu vou criar, como eu falei para vocês no começo, essa restauração lá de dentro para fora. E quando eu crio de dentro para fora, eu consigo, principalmente nesse caso que eu tenho bastante espaço, tentar reproduzir as estruturas de um dente. Por exemplo, lá interno, eu já fiz um selamento com uma cerâmica um pouco mais opaca. Aí agora eu posso criar como se fosse um coping, mas de uma cerâmica mais opaca, como uma dentina primária lá com mais opacidade. Faço essa queima, tá? É como se eu tivesse meus copings agora prontos, tá bom? E aí, a partir disso, eu fiz a minha estratificação propriamente dita. Eu fiz uma cervical, uma dentina, incisal e opalescente. 4 massas, bem simples. Faço um opalescente exagerado assim na borda, tá? E aí, faço essa queima. E em cima disso, agora, é como se eu tivesse um quadro para eu vir com meus efeitos de mamelo, misturado com aquele líquido Yamamoto, e criar esses efeitos com uma visualização mais, vamos dizer, mais previsível para mim, tá? Eu estou vendo tanto a forma quanto a cor que eu vou ter no final, tá? Então, eu criei tanto o halo opaco quanto os desenhos de mamelo. Faço uma fixação dessa cerâmica assim, e depois disso eu cubro com esmalte. Então, eu tinha usado 4, fora aquela queima de compensação, 5 massas. Um esmalte único. Vintage Halo, eu gosto de usar o 58 Opal com T-Opal, meio a meio, fica um esmaltinho bem bacana. Acabamento, polimento, glaze. E esse é o aspecto que eu tenho da minha restauração, que eu construí de dentro para fora, tá? Esses 4 elementos aqui. Depois, sempre faço a conferência do ponto de contato no modelo sólido, né? Sem troquel, para a gente mandar um trabalho bem ajustado, né? Para o nosso dentista. Umas fotos laterais, uma foto da nossa textura de superfície, os 3 planos de inclinação, a cervical entrando para dentro da gengiva, né, não criando sobrecontorno, isso é muito importante, tá? E aqui o Dr. Vitor fazendo a prova e a cimentação desses 4 elementos.
Olha lá como a gente tirou aquele aspecto acinzentado. Por quê? Porque lá internamente eu criei uma estrutura que me dava essa luminosidade, que na restauração antiga não possuía. Apesar, de novo, não era um trabalho ruim, mas não tinha esse cuidado interno com a restauração, tá bom? Então, olha lá, depois de cicatrizado, tá, de alguns dias, essa gengiva já respondendo bem, e a gente tem a integração desses 4, eram quase 4 coroas, vai? Era coroeta, porque tinha um símbolo ali ainda que sobrou, tá bom? Então, para mim, a vantagem de trabalhar com essa técnica, neste caso, foi poder trabalhar lá a parte interna e deixar um dente luminoso lá com minha estrutura interna do dente, tá bom? Um outro caso, também com o Dr. Vitor, agora já um caso já misto, né? Eu já tenho dentes que sofreram traumas, manchamentos, restaurações de resinas grandes, tá? Porém, eu tenho um lateral, né, o elemento 12 praticamente intacto, bonito, de uma cor bonita, né? Então, planejamento para esse caso. Vamos restaurar esses dentes escuros. Um canino é lindo, maravilhoso, não vamos mexer. O outro lateral também é lindo, porém, acreditamos que ele poderia acrescentar um pouquinho de tamanho. Então, resolvemos também criar uma restauração do tipo lente de contato, né, nesse lateral. E aí começa a ficar difícil, porque olha só, depois de preparado, agora eu tenho substratos desfavoráveis e diferentes, tá? Então, para mim, no meu dia a dia, quando eu olho um caso desse, se eu tenho a possibilidade de mascarar internamente lá com a minha primeira camada, depois criar uma camada mais opaca e depois fazer meu dente, eu acho que é uma vantagem, tá? Porém, naquele lateral, que ele tem uma cor boa, aqui meus troquéis, né, de refratário, eu vou usar um pouco dessa cor. Então, eu vou fazer uma cerâmica ali só de dentina em cima dele. Mas, nas coroas, eu vou ter que fazer mascaramento interno e depois aquela mesma estrutura mais opaca, tá? Para eu ter luminosidade e equilibrar o tamanho desses preparos, tá bom? Faço a queima. É como se eu tivesse pequenos copings, agora mas com uma maior opacidade, tá? E, em cima disso, eu posso criar agora a minha aplicação convencional. Eu uso uma estratificação bastante básica, tá? Como eu falo para vocês, no caso aqui de coroa, eu uso uma cervical. Quando é faceta, que eu tenho a cervical bem fininha, eu não uso nem cervical. É dentina, recorte da dentina, e essa morfologia do recorte vai me dizer aonde eu vou ter translucidez. Se eu recorto o meu terço incisal e deixo ela mais fina e coloco uma cerâmica incisal, por consequência, eu tenho mais absorção, menos luminosidade. Aonde eu deixo a dentina no terço médio ali, eu vou ter o quê? Mais luminosidade e menos absorção. Então, esse desenho da morfologia, e usando apenas 3 massas, me dão um efeito que eu considero mais interessante do que, às vezes, ficar colocando muitas camadas sobre camadas que, às vezes, a gente não vê o efeito final, né? Então, eu prefiro usar menos massa com desenho, talvez, mais correto, tá bom? Então, eu faço esse recorte, olha lá o meu terço incisal, como eu jogo ali para dentro, porque é a área onde eu quero deixar de ter luminosidade e começar a ter absorção, até chegar no meu bordo livre de dentina, que é onde eu vou ter opalescência, tá? E olha lá, depois dessa dentina, ó, onde eu recortei no terço incisal, eu coloco um efeito incisal. No caso, eu gosto de usar bastante o Opal 59, e faço a minha borda como se fosse a moldura do quadro com o SL Superlucent, tá? Aí, de novo, eu queimo com esse excesso, ó, esse excesso de borda opalescente, porque é isso mesmo que eu quero, que aí eu vou chegar na minha muralha de silicone, ajustar a altura, e eu tenho uma área translúcida embaixo, e por cima dela eu consigo trabalhar com os meus mamelos, com aquele líquido Visual Ice, de uma forma mais previsível, tá? Assim, aí eu crio, ó, meu halo opaco, e eu crio meu desenho de mamelo interno, usando esse líquido. Eu tô vendo o que está acontecendo, ó, antes de queimar, tá? Para mim se tornou muito mais fácil trabalhar assim.
Olha lá, de novo, ó, líquido Yamamoto. Olha, fiz a fixação, olha como é idêntico àquilo que eu criei. Eu já sabia que ia ficar assim. Eu já sabia que ia ficar dessa cor. Então, não é uma surpresa cada vez que sai do forno. Nesse caso, eu queria cromatizar um pouquinho o interdental, um pouquinho cervical. Criei uma trinquinha ali, isso tudo eu fiz com pintura interna. Eu também posso fazer uma pintura interna antes do esmalte. Pintura interna eu gosto bastante, porque você tem um esmalte por cima que vai transformar isso também num efeito tridimensional, porque ele vai estar lá interno. Pintura externa eu já não gosto muito. Não acho errado usar, mas já não gosto muito, tá? Sempre eu prefiro usar internamente essas pinturas. E depois disso, um esmalte único, tá? 58 com Teopal. Fiz a forma e a morfologia final. Faço a queima, aí começo a trabalhar a morfologia, definição de aresta, definição dos 3 planos de inclinação, textura, acabamento, polimento e glaze. Tiro essas restaurações do modelo de troquel, faço sempre a checagem de ponto de contato no modelo sólido, tá bom? E envio para o Dr. Vitor e ele faz a cimentação dessas 4 coroas, um canino, né? 2 incisivos e um lateral, e uma lâmina no incisivo, no lateral de número 12, tá bom? E aí a gente percebe, ó, como que a gente conseguiu integrar e equilibrar, né? Os manchamentos, a luminosidade desses dentes. Ele tem aquela estrutura interna, aquele efeito interno que eu particularmente gosto bastante, tá? E assim nós finalizamos o caso e a paciente também gostou bastante. Isso é o mais importante, né? O paciente é sempre o nosso protagonista. Ele tem que estar feliz com a restauração que a gente cria, tá? Olha lá, no sorriso dela, como ficaram essas restaurações depois de finalizada. Um close-up ali, mais com o lábio, né? E assim finalizamos esse caso. Olha aqui também mais um outro caso, né? Com um grande amigo, um grande parceiro que eu também trabalho bastante do Recife, Dr. Adilson Torreão. Olha que caso complexo. É um caso que envolveu toda, assim, uma equipe multidisciplinar, né? Porque isso começou com ortodontia, passou por cirurgia de aumento de coroa, depois da ortodontia, preparo e laminados para a gente finalizar o caso, tá? Mas mesmo assim, ó, é um caso que a ortodontia também nos ajuda muito a posicionar melhor esses dentes, e posicionando melhor esses dentes, isso gera menor desgaste, né, a esse esmalte. Paciente super jovem, a gente tem que pensar bastante nisso, né? Desgastar quanto menos os dentes. Mas é um paciente que precisava de uma intervenção, né? Ele não estava absolutamente nem um pouco contente com esse sorriso. Então, aí sim, eu acho justo e necessário, né, a gente fazer uma intervenção que seja pequenos desgastes para a gente poder melhorar e melhorar até a autoestima desse paciente, tá? Resultado de pós-ortodontia, pós-cirurgia de aumento de coroa e preparos muito bem feitos e muito delicados do Dr. Adilson, essa é a minha realidade agora para trabalhar laminados. Isso aqui, para a gente, é um sonho, né? A gente olhar, assim, todos os preparos, poxa, lindos, da mesma cor, tudo, aqui se torna bem mais fácil a gente trabalhar. A gente aumenta muito mais a gama de materiais que a gente pode trabalhar aqui em cima, porque aqui eu não preciso bloquear praticamente nada. Tudo que eu colocar aqui em cima e ficar fino, vai ficar bonito, porque o dente é bonito. É praticamente 95% dente e 5% restauração. Acaba que fica bonito, mas tem alguns detalhes que aí que eu vou falar para vocês que esses detalhes ainda justificaram eu fazer esse trabalho estratificado. Ou seja, o paciente olhou para nós e falou, não, eu quero o mais natural possível. E eu entendo como eu quero o mais natural possível, eu tentar trazer naturalidade interna. Então, aí eu parto pro refratário e técnica de estratificação. Olha lá as minhas restaurações terminadas no modelo. Olha, eu tenho esses azuis, não são maquiagens azuis, são efeito opalescente que através da luz incidida a gente enxerga, né? Então a gente tem uma restauração tridimensional, tá? E olha esse caso cimentado em boca depois.
como a gente trouxe uma textura mais jovial, uma contraste de borda incisal translúcida com efeitos mais opacos, né, que traz também uma naturalidade, e no sorriso do paciente, né, olha lá de como ele saiu e como a gente entregou esse dente para ele. E era um dente branco que a gente usou, mas o que a gente fala, pode ser branco, né, mas ele tem que ser um branco que pareça dente, ele tem que ter alguns contrastes, né, que vão fazer com que essas restaurações se assemelhem ao dente natural, tá bom? Hoje em dia, nos dias atuais, né, é muito comum hoje, teremos cada vez mais os dentistas possuírem nos consultórios scanners intraorais, tá? Que eu acho muito legal, não acho que é a solução para tudo ainda também, como vendem por aí, é uma curva de aprendizado, você pode ter ótimos resultados, como pode ter grandes dificuldades também. Mas o fato que, se bem feito, se adequado, se aprender da forma correta como funciona, é um equipamento que vem ser muito legal para o consultório de dentista, né? Pela questão do conforto do paciente, pela precisão do escaneamento, se bem escaneado, né? Só que aí entra a questão, poxa vida, eu gosto de fazer as restaurações artesanais ainda, eu não consegui trocar por restaurações feitas no fluxo digital. E como eu uso isso? Então, a gente vem estudando, hoje eu tenho 1 ano que eu estou quebrando a cabeça aqui com impressão de modelos digitais através das impressoras 3D. É uma curva de aprendizado também, tá? A gente atinge bons resultados, aí a hora que você vê, ela começa a desregular, alguma coisa acontece, então a gente está aprendendo a lidar com isso e minimizando os erros. Mas o fato é que já conseguimos vários casos onde tivemos um sucesso absoluto fazendo dessa forma, ou seja, escaneando a boca do paciente, transformando esse molde em um modelo impresso digital, troquelizado, aonde eu pego esses troquéis e duplico em refratário. E aí eu posso fazer a minha técnica de aplicação da mesma forma que eu trabalho no modelo em gesso, tá? Ainda temos, né, essa marca digital, né, que os modelos impressos oferecem, mas isso levado a um microscópio, adaptação, a gente vem sempre conferindo a adaptação depois desses troquéis, fazendo no modelo, e a gente consegue uma adaptação bastante boa mesmo, dá para confiar, desde que você esteja fazendo um modelo legal, né, com uma precisão legal, duplicando esses troquéis com materiais bons, né, de qualidade. Eu uso o Elite Dolby, eu uso o 16, tá, que eu acho que ele alia um poder de cópia muito bom com uma resistência legal, tá, e a gente obtém esse tipo de troquel aqui, ó, nesse modelo, muito bem adaptado, um troquel muito bem feitinho, tá? E aí, em cima disso, a gente pode trabalhar a mesma técnica, ó. Apliquei a minha dentina, seguindo a minha muralha, fiz o meu recorte do terço incisal, fiz algumas entradas ali dos mamelos, se você quer mais translucidez, né, você faz esses recortes para que a luz possa passar, né, e aí, olha lá, incisal e opalescente em cima disso, 2 massas. Tenho esse efeito com excesso, né, do meu halo opalescente, em cima disso trabalho o meu mamelo com líquido Yamamoto, fixo isso, ó, de uma forma bem mais previsível, ó, antes de fixar e depois de fixado, e trabalho com esmalte, acabamento, polimento dessas restaurações, tá? Um resultado bastante agradável aos meus olhos, né? Eu gosto muito de ver esse efeito interno, tá? Eu sou muito apaixonado, eu acho que dente natural, ele tem isso, então eu gosto de tentar reproduzir isso. E como eu falei para vocês, ó, depois de tirado do refratário, adaptação no modelo impresso muito boa, e a mesma boca moldada de forma analógica, com o modelo de gesso para conferência, olha lá, eu tenho a mesma adaptação, tá? Uma adaptação bastante fiel, mesmo no modelo de gesso, tá? Então isso me traz uma segurança para eu poder desenvolver essas restaurações, né, nesses modelos e entregar um bom resultado.
A vantagem disso tudo, por exemplo, esse trabalho eu fiz com um cliente meu, Dr. Márcio Kubisky, lá de Curitiba, super cliente, super dentista. Então, poxa vida, ele está lá em Curitiba, eu estou aqui em Campinas, ele está com um paciente, poxa, ele moldou. Então, no sistema analógico, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar esse molde, desinfetar, embalar esse molde com todo cuidado, colocar numa caixinha, levar no correio, esse correio vai demorar 2 a 3 dias para me entregar aqui. Aí eu vou usar um dia para fazer esse modelo. Então, assim, o tempo é um aliado ou um vilão hoje na nossa vida, né? Sendo que esse modelo impresso, 5 minutos depois que ele escaneou, a imagem está aqui comigo, cerca de 2h30 depois, eu tenho esse modelo já impresso no meu laboratório, né? O paciente está terminando de ir embora lá da clínica, eu já estou imprimindo o modelo aqui em Campinas. Então, essas vantagens do digital são realmente sensacionais, tá? Então, hoje, ele sempre me mandava os casos e mandava um molde analógico para a conferência. Hoje já tem, pelo menos esse ano aqui, nós já abolimos o modelo analógico, porque já viu que nesses passos que a gente vem trabalhando, não teve nenhum caso que precisou ser refeito, retocado, porque não teve boa adaptação na boca. Todos eles tiveram uma adaptação muito boa, então já confiamos mais, né, no fluxo que ele faz com o escaneamento dele e com a nossa impressão aqui. Legal? Olha lá, olha no modelo de gesso, ó. A restauração foi feita todinha no troquel digital, impresso. E a gente tem uma adaptação muito boa no modelo de gesso, tá? Boa mesmo, bem boa, tá? Então, dá para confiar, sim, desde que sua impressão esteja bacana, tá? Agora, vamos falar um pouquinho de planejamento digital analógico. Isso é uma coisa que também, os dois trazem resultados muito bons, tá? Só que tem diferença, como tudo. E eu vou tentar explicar qual a diferença que eu vejo. E hoje eu opto bastante já pelo planejamento digital, tá? Vamos lá, então toda vez que a gente fala em planejamento, iniciar um caso, né, a gente precisa o primeiro passo, né? Se a gente está no mundo analógico, qual é o primeiro passo? O dentista, muitas vezes, ele faz fotografias do paciente e faz um molde inicial, né? A gente precisa de um molde inicial para fazer um enceramento, né? Ia fazer um mock-up disso e ver se aquilo que a gente está planejando vai encaixar em boca. No mundo digital, em vez do molde inicial, a gente faz o escaneamento inicial, tá? Então, aqui eu vou ter um molde e aqui eu vou ter um escaneamento. Esse molde digital, e se muito bem feito, como esse que foi feito com uma silicona de adição, em 2 passos, gera um modelo de gesso extremamente fiel. Muito boa cópia, tá? E olha aqui, é um dentista, um amigo meu também de Recife, que ele gosta muito de estudar, ver a diferença, ele pegou a mesma boca e escaneou. E olha a diferença que eu vejo aqui, olha como o molde de uma silicona de precisão, como ela copia até aquela parte intrasulcular, né, aquela gengiva livre, né, o material ele escoa ali para dentro, ele copia. Já no digital a gente não consegue isso, né, o scanner não tem esse poder de cópia, principalmente regiões de sombra e umidade. Então a gente tem essa questão ainda, não tem a mesma precisão de cópia, né. E olha como o modelo de gesso, através de uma moldagem bem feita, ela traz, assim, é uma reprodução de superfície encantadora, né? Que, infelizmente, o digital ainda não traz, nem o escaneamento e nem o modelo impresso, tá? Porém, a gente vai para uma análise estética, né? Quando eu comecei num laboratório de prótese, em 98, quando eu me formei, os trabalhos eram feitos assim, né? Não sei se todo mundo se identifica aí, mas tinha uma caixinha com modelo, e às vezes chegava para a gente, né, com o metal feito, escrito aplicar cerâmica cor A2, cor A3, cor B3, cor... E era essa a informação que a gente tinha, né? Eu não tinha informação do rosto do paciente, do tamanho e tal. Eu fico imaginando tanto de trabalho errado que a gente fez porque a gente não tinha informação. Não era porque
nós éramos desleixados ou não, mas a gente não tinha informação, a gente agia muito pelo nosso feeling, né? E agir só pelo feeling ou só pela nossa percepção, às vezes a gente pode estar enganado, né? Então, há muitos anos já entrou no nosso dia a dia, no nosso fluxo de trabalho, tirar a fotografia do paciente, né? Isso mudou muito para nós no laboratório, ter uma informação, ter o rosto do paciente, ter os dentes do paciente ali com nós através de uma foto. E aí sim a gente começa a entender o tamanho que esse dente precisa ser, se a gente tem problema de plano, se é torto, de linha média, né? Então a gente faz uma análise estética através de uma fotografia digital, tá? Uma fotografia estática, porém uma fotografia que a gente pode traçar linhas nela através de um software simples, o computador, um PowerPoint ou um Keynote, e essas linhas vão nos orientar se isso está correto ou se não está correto, se está na linha média ou se não está na linha média, né? Então, isso faz parte de um planejamento digital que a gente já vem fazendo faz tempo. Só que hoje tem a integração, ou tem vamos dizer, a introdução de software já no nosso dia a dia, que você pode interagir com essa foto de uma forma mais dinâmica, vamos dizer assim. Você pode pegar a forma de dente natural e colocar em cima daqueles dentes onde a gente vai restaurar e mostrar para o paciente, talvez já na primeira consulta. Olha aqui o exemplo, a foto da esquerda é a foto inicial, daquele caso que eu mostrei no começo lá para vocês. A foto da direita é um planejamento digital feito no dia da primeira consulta e apresentado para a paciente. Ou seja, a paciente pode se visualizar em uma foto como ela está e qual é a proposta que a gente tem para ela de tratamento na primeira consulta. Isso é muito legal, tá? Isso é uma ferramenta que o digital traz para nós, tanto de venda para o dentista, porque o dentista ele tem que vender o tratamento para o paciente, senão nada acontece, quanto também de um pontapé inicial para onde a gente vai com esse caso, né? Então é muito legal esse tipo de planejamento. Olha lá, ó, como era e só com o software digital do DSD-App, o que a gente propôs para ela, tá? É muito real já hoje isso, né? Olha aqui, ó, outras duas pacientes que a gente pode, ó, passar uma linha, ó, com o dedo assim no iPad e mostrar, ó, como você é e como você pode ficar. Isso para o paciente é uma informação que ele não tinha muito antes. A gente fala, a gente vai melhorar seu sorriso, mas aí tinha que esperar o mockup às vezes fazer. Aqui não, a gente está falando de primeira consulta. Então, as ferramentas digitais, elas dinamizam o tempo do nosso tratamento, né? E dinamizam o que o paciente enxerga daquilo que vai ser o tratamento. Isso tudo é muito legal. E para nós, no laboratório, além dessa mostragem, vamos dizer, do tratamento, a gente tem informações de medidas que a gente vai transferir para o nosso planejamento, né? Por exemplo, esse paciente aqui, ó, a gente identificou que o lateral precisava aumentar 0,7 milímetros, o central 1,1, o outro 1,6. E aí a gente pode fazer o planejamento. Eu posso fazer esse planejamento digital também, imprimir o modelo com essa nova forma, ou eu posso usar essa informação de medidas e fazer com enceramento ainda analógico, que seja, mas são ferramentas que nos fazem errar muito menos, porque eu sei que se eu fizer um enceramento com essas medidas aqui, eu não vou errar, porque isso foram medidas tiradas da boca e da face dele, né? Então a gente erra muito menos. O digital traz isso para nós, sim, né? Também temos, olha, esse Smile Cloud, que é um software de um grande amigo que eu fiz na profissão também, o Florin Kofar, lá da Romênia, junto com o Dr. Eric Van Doren, da Bélgica. Eles vêm há muitos anos já desenvolvendo ferramentas digitais para facilitar o nosso dia a dia, e eles criaram esse software onde você pode fazer uma assinatura desse software, você vai criar um login, uma senha, você vai pagar uma mensalidade eu acho que está em 19 ou 20 euros por mês, se você tem acesso. E lá dentro você pode carregar suas fotografias dos seus pacientes e você pode fazer um planejamento digital deles lá.
mas vamos dizer, com a vantagem desse software, quando você traçar o tamanho que você quer dos dentes, ele vai, através de uma inteligência artificial, ou seja, de um banco de dados gigantesco, buscar uma forma de dente natural que se encaixe para esse planejamento, tá? E você pode importar essa forma e fazer o seu planejamento do seu paciente usando formas de dentes naturais. Se você sabe fazer esse tipo de planejamento digital, sim, ou se não, você pode requisitar para que a equipe dele lá faça esse planejamento para você. Claro que aí também tem um custo disso, e eles enviam um arquivo para você imprimir, né, e fazer o planejamento do seu paciente, tá? O legal, o que me chamou a atenção, que são formas de dentes naturais. Então, para cada caso, ele vai dar um desenho de uma forma de dente natural, que cá para nós, como técnico, eu adoraria ter uma ideia de uma forma natural para cada caso, porque às vezes a gente faz um encerramento, a gente consegue chegar numa forma muito legal, a gente tem que investir tempo, tudo, mas consegue. Mas é difícil você, a cada caso no seu dia a dia do laboratório, trazer uma forma diferente, uma forma natural para o seu caso, né? É difícil isso para nós, porque a gente tem aquela rotina do dia a dia, você tem que se inspirar, a cada caso é complicado. Então eu falei, poxa vida, se esse software me der uma ideia de dentes e de forma para cada caso que eu vou fazer, ele vai me ajudar bastante, né? E aí eu tenho que tentar reproduzir essa forma em uma estratificação natural, né? Como eu vou fazer isso, tá? Então eu vou exemplificar esse caso que eu fiz lá na Bélgica com o Dr. Eric, que a gente fez dessa forma. Foi feito o planejamento digital e eu finalizei o caso com as restaurações ainda artesanais, tá? Então esse era o nosso paciente, ele possuía essas 2 restaurações no incisivo central, uma forma que não agradava, né? A gengiva, uma coroa clínica muito curta, então a gente tinha que planejar, fazer um aumento de coroa clínica para esse paciente, tá? Então o Dr. Eric fez todo esse planejamento lá com a equipe do Smile Cloud, eles entregaram esse protótipo, né, para a gente imprimiu essa forma, tá? Essa foi a sugestão deles para esse caso, tá? Usando a forma de dente natural, tá? E aí o Dr. Eric fez o mock-up dessa forma, olha que legal, uma forma interessante, com a altura já que a gente gostaria para esse dente, e o Dr. Eric, como primeira intervenção, fez a cirurgia do aumento de coroa clínica, colocou provisório, tá? E depois fez os preparos para que eu pudesse fazer as restaurações. Eu peguei aquele modelo impresso e dupliquei em gesso mais para eu poder enxergar, através de luz e sombra, né, as formas que aquele modelo impresso branco não me deixava visualizar muito bem. Percebam que o modelo impresso, como a gente havia conversado, ele ainda tem essas linhas, né, que não é como uma cópia de uma silicona, mas a macromorfologia do meu dente é bastante interessante. Olha como eu tenho um desenvolvimento de sulcos, umas arestas bem bonitas, um formato de dente bonito, né? Os 4 anteriores. Então, eu ia seguir isso na minha restauração, tá bom? Então, olha lá, eu fiz a minha muralha de silicone, o Dr. Eric fez o preparo desse caso, foram 2 coroas de incisivos centrais e 2 facetas nos laterais, no qual essas 2 coroas de incisivo eram um pouco mais escuras, então eu usei aquela mesma técnica apresentada no caso anterior, eu fiz uma cerâmica mais opaca ali interna, eu fiz uma cervical e eu criei a minha dentina pura, seguindo aquela minha muralha palatina para não fugir da altura desses dentes, tá? E fiz uma queima só de dentina desse caso. Olha lá como contrai um pouco, né, através da queima, super legal, a minha conferência com a minha muralha. E aí, olha, eu desgasto o meu terço incisal, aonde eu quero mais passagem de luz, aonde eu quero a minha cerâmica opalescente, é mais previsível, né? Olha lá, o meu terço incisal desgastado. E agora, ó, aquelas 2 camadinhas simples, de novo, olha, incisal e opalescente. Faço a queima, olha lá, eu tenho um excesso de opalescente, uma transição do incisal ali no meu terço incisal, vou trabalhar conferindo com a minha muralha, né, vendo o espaço que eu tinha um pequeno espaço para o halo, né,
e um espaço ali para eu construir os meus mamelos através com o líquido ali, ó, o líquido Yamamoto. Então, eu construí tanto o meu halo opaco quanto os efeitos internos com esse líquido, fiz a fixação da mesma forma, e em cima disso eu ia aplicar o esmalte. Mas eu pensando que eu tenho um planejamento, eu tenho uma forma vestibular de um dente natural bem bonito, e uma espessura legal desse esmalte, eu apliquei esse esmalte na muralha. Apliquei um isolante ali de cerâmica na muralha e joguei esse esmalte ali na minha muralha e fiz uma lavadinha de cerâmica ali nos meus dentes, né? E eu fiz como se fosse um carimbo, ó, da minha muralha nesses dentes. Com o secador eu fui ali, sequei, puxei com cuidado, eu consegui tirar, olha lá, ó, 98% daquela forma que eu queria para o meu dente final, tá bom? Desmanchou um pouquinho no lateral, aí eu fui ali, arrumei um pouquinho, tampei uma bolha, beleza. E olha aqui, ó, eu tinha o que? Aquela forma que o software me apresentou, mesmo na minha cerâmica artesanal, tá bom? Fiz a queima disso, e comparando, ó, como era o meu modelo de gesso, só como estava ali a minha cerâmica, ela ficou muito parecida, tá? Essas arestas aí eu não delimitei, elas já saíram assim, tá? Porque eu fiz o uso da muralha ali. Então, o que ela me adiantou bastante no meu trabalho e me deu aquela forma que a gente já tinha provado e aprovado. Aí eu fiz um acabamento, uma textura final, um glaze, tá? O aspecto final dessas restaurações ali no modelo. E é o que eu digo, ó, usando a ferramenta digital como doadora de uma forma, mas eu criando a minha restauração ainda artesanal, para que eu pudesse criar esse efeito interno, essa profundidade, que eu gosto bastante de ver, né? Então, ó, conferência de altura ali, ó, que a gente manteve a mesma altura que foi planejado, tá? E essas restaurações ali, o Dr. Eric começou a fazer a instalação, olha lá, colocou 2 dentinhos, colocou os outros 2 imediatamente após a cimentação, e depois dessa gengiva cicatrizada, olha lá, o que a gente conseguiu de resultado aí dessas restaurações em boca, finalizados assim, tá bom? Então, olha lá, olha como era o inicial, o protótipo, aquilo que o software me deu de forma, né? E finalizado com a nossa restauração cerâmica, mesmo de uma forma artesanal, mas usando daquela forma que foi proposta. Bom, e aqui um último caso aqui que eu fiz com o Matheus Voigt também, eu tenho uns minutinhos ainda, vamos lá? Da mesma forma, tá? Uma paciente que descontente com esses diastemas, queria melhorar a forma, tinha essa questão do plano um pouquinho inclinado, torto, queria fazer essa melhora, tá? E nesse caso, ó, o Matheus, ele fez também o planejamento digital dela, feito no DSDEP, ele criou esse modelo impresso aqui, ó, que nós imprimimos, que era a forma que foi proposta lá pelo software, tá? E, da mesma forma, a gente foi trabalhar, nesse caso, com a restauração artesanal. O Dr. Matheus também ele trabalhou com escaneamento, tá? Não foi molde analógico. E olha lá, eu criei um modelo digital feito, eu tenho a impressora da Doni 3D, da Flashforge, que eu acho muito boa, tá? Então, eu uso espaçamento horizontal de 0,6 milímetro, folga vertical de 0,12 milímetros. Essa foi a referência que eu consegui o melhor resultado nesses troquéis, tá? Eu tenho uma fidelidade, eles não ficam balançando. Às vezes, alguns ficam até presos demais, eu prefiro ir com uma broquinha ali e suavizar um pouquinho, mas eu tenho um troquel que ele assenta no modelo e não fica balançando, tá? Isso é super importante. Aí, eu pego esses troquéis, olha lá, da impressão, e eu duplico eles em refratário, tá bom? Então, mesmo a cópia do meu troquel é feita em refratário. Muitos colegas me perguntam que algumas vezes já aconteceu comigo também, que às vezes o silicona não toma presa quando você verte o silicone nesses troquéis, tá? Eu descobri que a gente tem que, quando vai fazer a duplicação, tem que pegar esses troquéis de um por um, lavar muito bem com uma escovinha de dente detergente. Ele não pode ter nada de vestígio daquela camada superficial que fica nos modelos impressos. Ele tem que estar bem limpo.
Se ele estiver bem limpo, a gente consegue fazer uma duplicação e ter esse resultado de uma fidelidade muito boa, tá? Do nosso troquel refratário nele. Aí, eu vou colocar esses troquéis refratários no modelo digital e trabalhar de forma artesanal, tá bom? Da mesma forma, esse caso, eu usei aquela referência, só que aqui eram restaurações bem mais fininhas, tá? Então, aqui a quantidade de cerâmica era muito pouca. Eu não consegui fazer aquele carimbo final vestibular com a forma, porque era uma camadinha muito fina, ela não saía, tá? Mas mesmo assim, para estratificar, eu usei a orientação dessa guia palatina. Olha como que eu tinha que jogar esses dentes num longo eixo mais reto, né? Que eram dentes que estavam tortos, né? O longo eixo deles, a linha média, tá? Então, essa guia me orientou. Criei a dentina, fiz um recorte de dentina. Esse caso era bem fininho, a dentina não foi na vestibular ali, né? Só onde eu acrescentei tamanho de dente, tá? Coloquei incisal, coloquei meu opalescente, aí da mesma forma lá, criei os meus mamelos e criei o meu esmalte. E aí esse esmalte, então, eu criei olhando, tá? Visualmente, olhando para a forma no modelo que a gente tinha impresso e tentando copiar, porque eu não consegui fazer o carimbo dessa forma, tá? Mas conseguimos, ó, essa restauração aqui final, fiz o acabamento, olhando para o modelinho ali, tentando fazer a mesma forma, a mesma textura ali, do que a gente tinha programado, as restaurações finalizadas, tá? Esse caso eu não tinha um modelo de gesso, eu mandei só fazendo a conferência nos modelos impressos mesmo, tá? E eu faço sempre também, assim como eu faço no gesso, eu faço um modelo sólido também impresso, sem troquel, para eu conferir os pontos de contato, tá? Então, ó, resultado das restaurações, feldspáticas, bem fininhas, tá? Olha lá como ela tem, né, uma interação com a luz, ela passa bastante luz quando trabalhada fina, assim, a adaptação fica bem bacana, tá? No troquelzinho. E as restaurações aqui depois que o doutor Matheus fez a cimentação, tá? Então, muito próximo daquilo que a gente programou, daquilo que a gente propôs para a paciente, tá? A gente conseguiu entregar. Eu vou finalizar, eu sempre gosto de finalizar com esse videozinho, que foi um presente de um dentista italiano, que eu trabalho, ele é de Florença, uma cidade muito artística, muita da arte, e ele compara a arte, né, com aquilo que a gente faz. Então, é um vídeo bastante legal, queria passar. Bom, então como a apresentação era isso, deixa eu tirar aqui a tela, volto aqui falando com vocês, espero que eu pude trazer para vocês algumas ideias, principalmente como eu falei para vocês no começo, entender a diferença de cada uma, tá? Indicação, temos para tudo, temos indicação para monolítica, temos indicação para maquiado, temos indicação para estratificado. Basta a gente saber qual o tipo de resultado que a gente quer, tá? Se o nosso paciente, ele quer por algo mais natural, acredito que o estratificado você vai atingir melhor. Se o nosso paciente, ele quer um resultado
ele não, como essa semana eu ouvi, né, alguns colegas dizendo assim, olha, o paciente me pediu assim, eu quero branco porque eu quero mostrar mesmo que eu fiz o dente, porque se fosse para ficar natural, ficava como era. Então, eu quero mostrar que eu tenho o dente feito. Então, esse tipo de caso existe? Existe. Você vai fazer estratificado num caso desse? Não. Faça monolítico, faça maquiado. Vai ser mais fácil, vai ser mais previsível, né? Então, como eu disse para vocês, a gente entender as diferenças, entender onde cada material pode nos levar, vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Usem daquilo que for melhor para cada caso, tá? Aquilo que for atender o melhor para o seu paciente, atender o melhor o seu dentista. Tem dentistas que gostam mais de resultados mais naturais, tem dentistas que querem um resultado mais padronizado, tá? Então, aí é onde a gente joga com o material que a gente vai trabalhar. O meu dia a dia, que eu acredito que eu trabalho em cerca de 80% restaurações estratificadas sobre refratário. Acaba que acontece, que é uma coisa que eu gosto que eu faço e você vira um pouco referência. Como eu falo assim, o Juvenal sempre faz dento gengival. Ninguém mandava para ele um caso de laminado de 6 elementos, mandava dentro gengival, né? Porque o Juvenal faz dentro gengival. Quando era laminado, mandava para outro técnico. Então é assim, como eu criei muito essa questão de desenvolver essa técnica, tentar aprimorar, né? Vamos dizer, desenvolver não, porque essa técnica já foi desenvolvida há muito tempo. Mas como eu tentei aprimorar e eu levo ela para o meu dia a dia e eu faço bastante, então às vezes o dentista fala, eu tenho um feldspath aqui, eu vou mandar para o Léo. Então acaba que eu faço muito, né? E até os dentistas às vezes já mandam para mim e falam, não, esse eu quero feldspath estratificado, tá? Mas isso não quer dizer que é a única forma de se trabalhar, como eu disse antes. Vamos entender o que cada um pode nos trazer de resultado e indicar o que melhor for para cada um. Tá bom? Então, agradeço demais de coração a vocês todos que ficaram aqui. Deu um número grande aí de pessoas que, pelo que eu pude ver, eu fico muito feliz a gente poder compartilhar ideias, assim como eu vejo outros colegas fazendo live, onde eu aprendo também. Eu acho que é isso, né? A gente poder usar hoje também dessa tecnologia que nos integra, mesmo estando separados, né? E a gente trocar ideias mesmo, trazer informação. E espero de coração que eu possa ter acrescentado alguma coisinha no dia a dia de vocês. Agradeço muito e fico à disposição aí do Paulo, né, Paulo? Se teve alguma pergunta aí, para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Não, tudo bem, Léo. Nós que agradecemos demais aí a sua participação, você dispor desse tempo aí para essa aula. Tenho certeza que foi de muito proveito para todo mundo. Tem algumas perguntas, sim. Eu só pediria para você que eu acho que você continue ainda com a apresentação. Se você puder parar a apresentação aí, isto. Olha. Agora voltou. Eu tenho algumas perguntas, sim, se você... tem algumas que estão ainda vindo no chat, mas eu gostaria de te passar algumas aqui. Certo. Principalmente as primeiras, tudo bem? No chat aqui, se eu for responder tudo, nós vamos passar a madrugada aqui, vamos lá. Não, então por isso que eu vou pegar algumas aqui e vou te passando. Legal. Então, vamos lá. A primeira pergunta que surgiu foi: quais as massas usadas na halo para opaco e mamelos? Opaco e mamelos, tá. Opaco, vocês dizem aquela primeira camada para fazer aquele, vamos dizer, aquela estrutura interna ali. Então, vamos lá do princípio. Então, assim, se eu tenho um preparo com manchamento, eu uso o modificador white, que ele é bastante branco, né, e bastante opaco. Então, é assim, vamos classificar assim, se é um manchamento severo, eu uso ele puro. Se é um manchamento intermediário, meio a meio com a dentina que eu vou usar para o caso. Por exemplo, se eu vou usar um W3, eu misturo meio a meio com W1.
E se é um manchamento leve, eu acabo usando só a dentina. Quando a gente vai para fazer aquela estrutura interna como se fosse o coping, eu gosto de usar a dentina opaca do sistema, tá? Então, se eu vou usar o A1, eu uso dentina opaca 1. As dentinas clareadas não têm dentina opaca. Então, eu faço a dentina, 2 partes da dentina com uma parte do modificador white. Legal? Para fazer aquela estrutura interna lá. Era essa a pergunta, né? Eu acredito que sim, porque eu acho que foi bem no começo, né? Legal. Aí tem algumas perguntas que surgiram repetidas. Qual revestimento de refratário você usa para os troquéis refratários? Tá, o que eu tenho o melhor resultado, que eu mais gosto de usar é o da GC, é o Orbit Vest que a gente tem hoje, tá? Até um tempo atrás eu usava o GC Vest, mas ele foi descontinuado, né, pela GC, não fabrica mais. Ele era um refratário muito bom e bem branquinho, né? Então não tem mais. O que a gente tem agora é o Orbit Vest, que é tão bom quanto. O único problema é que ele é marronzinho, né? Quando você hidrata, ele fica mais marronzinho. Eu já me habituei, eu acho que eu não vejo tanto problema. Tem alguns colegas que falam que não gostam porque ele é marronzinho. Mas com relação à adaptação, precisão, para mim é o melhor que tem no mercado, tá? Muitos também falam que ele é um pouco mais duro depois para tirar. Eu acho que eu até prefiro, porque na hora de estar trabalhando ali com os troquéis, se ajustar contato, ele não fica quebrando tão fácil, tá? Então eu prefiro usar ele é até um pouco mais resistente. Na hora ali de tirar um pouquinho de cuidado com o jato, eu removo esse refratário de dentro da cerâmica usando esfera de vidro, tá? Da Henfert. Eu uso a de 50 micras? Não. Só um minutinho, por favor. Então, eu uso esfera de vidro, que é o Cobra da Henfert, Holoblast, de 50 micras. Então, eu vou com 2 bar de pressão. Por quê? A esfera de vidro, ela não danifica a cerâmica. Eu tenho mais segurança na hora de fazer a remoção, principalmente daquelas fininhas. E depois, eu faço jateamento com óxido de alumínio de 50 micras também. Aí pode ser, no máximo, 2 bar também, para fazer, né, a preparação para a cimentação ali, tá? Ok. Bom, vamos... Eu vou passar algumas perguntas aqui, mas aqui, no refratário, você faz impermeabilização com cerâmica ou líquido? Tá, talvez tá uma pergunta aí, porque eu já vi muitas vezes fazer com glaze, talvez, né? Então, eu faço com a cerâmica, sempre com a cerâmica. Por quê? Eu já usei fazer o selamento com glaze, mas aí o dentista, o Vitor, que é colega meu, ele falou que não é legal, tá? Porque se você faz o selamento com glaze, por consequência, a sua primeira camada interna, que é onde vai ter adesão com o cimento, é glaze, não é cerâmica. E ele tem uma adesão mais pobre com o adesivo, tá? Então, por isso, eu aboli, eu faço com cerâmica. Uma camadinha fininha, mas de cerâmica, misturada com líquido de mesclar. Faço uma vibração ali, mas com a própria cerâmica, tá? Tá. E tem uma pergunta também, se esse líquido, o Visualize ou o líquido Yamamoto, ele serve para qualquer cerâmica? Eu acredito que sim, né? Serve para qualquer cerâmica, sim, tá? Existe uma questão que é assim, o líquido Visualize, ele foi desenvolvido pelo Sacha Ryan, o pessoal da Bioemulation, para quê? Para que se visse a cor e fizesse uma calibração da cor antes da queima.
Então, assim, se você for usar esse líquido para fazer desde a dentina, tirar foto e fazer calibração de cor digital, aí tem que ver marca de cerâmica, porque existe umas pequenas diferenças e pequenas modificações que tem que ser feita para determinada marca você atingir precisão na captura de cor. Como eu só faço a parte de efeito interno, né, com esse líquido, pode ser para qualquer cerâmica. Um detalhe, se você for usar qualquer cerâmica que tenha pigmento na massa, você tem que eliminar esse pigmento. Por exemplo, toda dentina ela tem um pigmento rosinha, não tem? Então, se você misturar a dentina com aquele líquido, ela vai ficar tipo um gel rosa. Então, o que você tem que fazer? Pega uma folhinha de alumínio ou um próprio refratarinho, põe o tanto de pó que você vai usar ali, põe no seu forno a 600 graus, fecha, deixa 2 minutos ali e abre. O que vai acontecer? É que esse pigmento rosa vai embora, sua cerâmica vai ficar branca. Aí você pode usar com um líquido que você vai ver a cor da dentina ou incisal, né? Tem a maioria das cerâmicas, as massas incisais têm pigmento azul. Então também tem que remover esse pigmento para poder usar. Agora, se você usar efeito de mamelo, efeito de opalescente e os demais efeitos, eles já não têm pigmento ali na massa, então pode usar direto. Então sempre lembrar, se tem pigmento azul, rosa, tem que eliminar esse pigmento antes para depois misturar com o líquido. Ok. Bom, tem uma pergunta aqui que eu vou colocar como ela foi escrita mesmo. Você faz o enceramento no analógico ou planeja e fresa no digital em cera? Eu trabalho ainda das duas formas, tá? Eu tô mudando para o planejamento digital, tá? Então, planejamento digital feito só através da fotografia e o software digital. Não sou eu, Léo, que faço, eu tenho parceiros e a minha funcionária que estão desenvolvendo isso. Eu não sou muito bom, eu fico só acompanhando, né, dando os palpites, mas eu não faço. Então, a gente faz o planejamento digital através de fotografia, a gente imprime o modelo, faz a muralha de silicone nesse modelo e manda para o dentista fazer o mockup. Ou eu faço o tradicional, o dentista me manda o modelo, eu faço em gesso e faço enceramento também, tá? Então, hoje eu trabalho dessas duas formas. Mas eu estou gostando bastante do planejamento digital, além de nos otimizar, né? A gente investir um pouco menos de tempo do nosso dia a dia para a produção de planejamento, né? Eu tenho a possibilidade de estar sempre mais focado em cerâmica e outros, por exemplo. Hoje em dia tem esse dentista que é meu parceiro, Matheus Voigt, de Recife, ele é especialista em planejamento digital. Então, às vezes, quando eu pego um planejamento mais severo, tudo que eu não tenho tempo, eu passo para ele, claro que ele tem um preço para isso, como se ele, né? Eu falei, poxa, agora eu estou pagando para o dentista me fazer um trabalho, inverteu a situação, tá? Mas ele tem um valor desse planejamento, eu solicito, ele faz o planejamento, ele me manda a imagem, eu imprimo, tá? Então, eu tenho essas duas formas de trabalhar. Não, perfeito. Bom, Léo, acho que o tempo já passou do limite que você tinha me passado. Tem mais algumas perguntas, se você tiver tempo para mais uma ou duas. Vamos lá, estamos com um tempinho aqui ainda. Então, tá. Então, tem uma pergunta do Cássius: como evitar trincas depois da queima da dentina? Eu não sei exatamente se é uma pergunta muito direcionada, talvez possa acabar tendo... Trinca, será que sobre metal ou sobre refratário? Então, não, veio muito genérica, né? O refratário, eu posso dizer que é mais difícil a gente ter trincas. O que pode acontecer... Ele colocou aqui refratário, desculpa. Algumas rachaduras que podem acontecer. Para evitar isso daí, é assim, você tem que evitar fissura na sua estratificação.
toda fissura, ou você vai cortar com espátula, se você causar uma fissura, ela vai sair uma rachadura, tá? Tomar muito cuidado na hora de controle da umidade, né? Sempre o refratário tem que estar úmido ali. Então, se você controlar a umidade e tomar cuidado com esses recortes, que você não cause fraturas, ou você ameace quebrar a sua cerâmica, né? Que ela cria aquela fissurinha, e você não viu e pôs para queimar, ela vai rachar. Agora, se você tomar esses cuidados, eu acho difícil acontecer, tá? Então, lembrar, manter a umidade sempre controlada, tanto do refratário quanto da sua cerâmica, e evitar com os seus recortes cometer rachaduras ou fissuras, que senão ela vai aparecer mesmo. Mas agora, de trinca, como acontece na metalocerâmica mesmo, é bem difícil no refratário, tá? Acho que cortou sua voz, ô Paulo. Acho que eu não estou ouvindo. Desculpe. Eu tinha desabilitado para não atrapalhar. Deixa eu pegar mais uma para a gente. Tem uma pergunta aqui que foi, acho que durante a aula, eu não sei onde que ela se encaixou. E foi assim: nesse caso, você usaria dentina ou só esmalte e opalecente? Eu não sei em que ponto foi, então vai ficar difícil, talvez, a resposta. Tá. E tem uma outra pergunta aqui que é: qual impressora você usa? Eu lembro que você chegou a comentar da marca da impressora que você gosta muito. E tem, logo depois, se você faria o modelo digital utilizando scanner de bancada apenas. Tá, boa. Então vamos lá. Pela primeira pergunta foi da questão da dentina e quando o esmalte, tá? Então dá para entender assim: tudo depende do que a gente vai repor no dente. Então, aqueles preparos que são minimamente invasivos, vamos dizer assim, é como se a dentina já estivesse pronta, né? Então, eu não preciso usar a dentina está pronta com o dente. A gente vai trabalhar só em esmalte, certo? Porém, muitas das vezes, nesse caso, a gente vai estar aumentando o tamanho desse dente ou fechando o diastema. Então, nessa parte onde a gente aumenta ou fecha a diastema, vai dentina, porque ela tem que bloquear aquela passagem de luz. Agora, em cima ali do dente, que ele é fininho, não vai dentina, vai só esmalte. Pressupõe-se que, e por obrigação, a cor desse dente embaixo tem que ser boa, porque a gente vai usar a cor dele. Então, a cor sendo boa e a gente trabalhar com restauração fina, apenas esmalte. A cor sendo ruim e mais preparo, dentina. Então, deu para entender? Então, se a gente está criando lá de baixo coroa, sempre dentina, né? Dentina, às vezes cervical, tá? A cervical eu uso quando eu estou fazendo restauração do tipo de coroa, porque eu tenho que refazer a cervical, refazer a dentina e refazer o esmalte. Se eu estou trabalhando num laminado com cor boa, a minha cervical já está pronta no dente também. A minha dentina está pronta no dente. Eu só tenho que adequar a forma e preencher com esmalte, tá? Acho que essa é uma pergunta. A segunda pergunta: qual impressora que eu uso? FlashForge 3D, Hunter, da Doni 3D, pessoal de Ribeirão Preto. Indico bastante, são meus amigos, não só porque são meus amigos, mas é uma impressora muito boa, e o melhor deles, o pós-venda. Eles têm um suporte de pós-venda para nós, por exemplo, que nunca tínhamos usado. Eles têm um suporte, não vou dizer 24 horas, porque de madrugada não tem ninguém, mas assim, todo dia, no horário comercial. Poxa, aconteceu alguma coisa, o suporte está em cima. Começou a ter problema e tal, vem um menino deles aqui para ajudar, sabe? Então, eles estão de parabéns pelo suporte. Assim, é muito difícil ver empresas que oferecem o suporte que eles dão, então estou bastante satisfeito. Então, é uma impressora muito boa. E a última pergunta, Paulo, foi do... Você fez 3 perguntas aí. Tá cortado de novo seu microfone, Paulo. Tá cortado o microfone. Se você usaria modelo digital utilizando scanner de bancada apenas,
Aí tem uma outra que eu acabei esquecendo de fazer e o Luiz Pilon também me Pilon, colocou. Lápis. Qual o lápis você usa para demarcar os refratários? Ah, tá. Então vamos lá. Na questão do modelo, então acontece assim. A maioria dos modelos que eu faço impresso para fazer o troquel de refratário são os casos que o dentista escaneia da boca e me mandam o arquivo. Mas também tem casos, por exemplo, que o dentista moldou e me manda. Então, às vezes eu faço o modelo de gesso, eu escaneio esse modelo aqui na bancada, aqui no laboratório, e transformo no modelo de troquel impresso, tá? Então, também é possível fazer dessa forma, tá? Por muitas vezes, sinceramente, eu prefiro ainda o modelo de gesso do que o impresso, pelo que a gente viu, de qualidade de superfície. Então, se o dentista me manda o molde, eu vou trabalhar em cima do modelo de gesso mesmo, tá? Eu vou fazer meu troquel de gesso, meu refratário de Geller ali, tudo em gesso. Mas, se o dentista me manda o escaneamento, eu faço o impresso. Porém, é possível fazer impresso do modelo de gesso que você tem também, desde que você tenha um scanner, né, para fazer o escaneamento desse modelo e fazer. Mas, de novo, se eu recebo o molde analógico, eu trabalho com o modelo de gesso analógico, que eu particularmente prefiro. Mas, se o dentista me manda o escaneamento, aí eu faço os modelos impressos, tá? Com relação ao lápis de refratário, eu tenho um lápis aqui que é da Fortune, que é para marcar o bordo, né, dos refratários. Deixa eu ver se ele está nessa... Eu até mostro ele aqui. Acho que ele está em outro... Ah, tá aqui, achei. Esse é um lápis que eu ganhei. Vai vendo se ele é novo ou não, né? Quando eu me formei, eu ganhei de um técnico que já tinha ele há uns 20 anos. Então, imagina, esse é aquele lápis que você compra um na vida e passou em geração, né? Eu não sei se tem para vender isso aqui. Muitos me perguntam se tem no Brasil Fortune. Eu não uso. Mas só que eu vou ser bem sincero para vocês. Hoje eu não uso mais. Eu não delimito mais o meu término de refratário com lápis. Eu deixo sem. Porque normalmente eu consigo ver o término pela sombra e luz, né? Ainda mais se o preparo é um pouquinho mais marcado. Então eu não uso porque algumas vezes aconteceu de eu tirar a cerâmica e às vezes ficar, né, uma marquinha desse lápis na cerâmica. Então eu tenho esse lápis aqui, mas hoje eu não uso a delimitação de lápis do troquel. Eu faço direto mesmo, sem delimitação. Bom, perfeito, então. Eu tenho uma pergunta que veio, porque nós estamos transmitindo pelo YouTube também, né? Ah, legal. Então, eu veio uma pergunta também pelo YouTube sobre a eleição da cerâmica nos seus trabalhos, né? Eleição da cerâmica, no caso... A escolha você tem da eleição da cerâmica nos seus trabalhos mais estéticos, e aí a gente termina com essa daqui para não estender muito mais, que já passaram aí 15 minutos, né? Tá. Não, então, ó, como eu estava falando para vocês, existem indicações para tudo, tá? Então, a cerâmica estratificada sobre refratário, como eu quis mostrar para vocês nos casos que eu apresentei, eu acho que o poder de personalização que você tem, poder de mascarar substrato, de fazer camada interna mais opaca, de fazer camada opalescente, então essas para mim são as vantagens que eu gosto muito. Qual é a desvantagem? Elas são mais frágeis se comparada com um silicato, por exemplo. Isso é um fato, tá? Então, se eu tenho um paciente que ele notavelmente é um bruxista severo, eu falo bruxista severo porque qual o paciente hoje que não tem um bruxismo, né? Eu fico pensando, você olha aí, os jovens de hoje, já com seus 25 anos, não tem ponta de canino faz uns 10 anos já, né? Então, falar assim, eu não faço para paciente bruxista é mentira, porque eu acho que 95% dos pacientes que a gente trata tem bruxismo hoje. Ansiedade, essa loucura que todo mundo vive aí, tá? Então, eu falo assim, bruxismo severo, no qual, por exemplo, mês passado a gente fez um caso
de molar a molar de um paciente com 25 anos, que ele tinha comido metade dos dentes já com seus 25 anos. Então, a gente fazer uma feodispática num caso desse aí é arriscar bastante. Qual é o material que é mais resistente? De silicato monolítico. Então, eu vou indicar para esse caso de silicato monolítico, tá? Então, a tomada de decisão, ela é feita, primeiro, indicação, sabendo que a feodispática, ela é mais frágil, mas é mais frágil quanto? Quebra tudo? Eu falo, não, gente, porque, assim, eu falo que eu tenho 10 anos trabalhando nesse dia a dia com feodispática sobre refratário. Teve fratura já? Obviamente teve, mas muito pouco comparado, por exemplo, com o que eu tive de fratura de Emex estratificado. Por exemplo, o Emex, quando você tem pastilha mais estratificação em cima, para mim, o risco de fraturar é bem maior do que uma cerâmica feodispática. Eu tive muito caso, borda de canino, assim, ó, lascar. Então, se eu vou para o de silicato, eu já faço ele monolítico. Ou eu faço ele todo inteiro, a palatina e a borda incisal, aonde vai ter a função monolítica, e só na vestibular eu faço uma estratificação para ter um pouco mais de estética, tá? Então, vamos lá. Qual é a tomada de decisão? Paciente não tem bruxismo severo e quer um resultado mais natural, vou partir para estratificado. O paciente quer, aqui esses pacientes que a gente tem hoje em dia, que quer o dente bem branquinho, tal, não quer muita firula no dente, não quer aquele dente todo com contraste, eu vou partir para o monolítico. Por que eu vou fazer um estratificado se o cara não quer o maior benefício do estratificado, que é a naturalidade, que são os contrastes? Então, essa é a tomada de decisão, entendeu? Aquilo que eu falei para vocês. A gente conheceu o que a gente pode atingir de resultado com cada material para poder oferecer. Então, hoje em dia, chega muito caso aqui para mim no laboratório que os pacientes são aqueles pacientes que querem os dentes brancos, meio que monocromáticos. Eu nem penso em fazer estratificado, porque eu sei que não é o que o paciente quer, tá? O que ele quer é um resultado mais padrão, dente de uma cor só. Vamos pro monolítico. Não, mas a maioria dos pacientes, quando eu pergunto, eles me falam assim, eu quero um dente claro, mas natural. Aí eu vou para o estratificado, tá? Então, a tomada de decisão é pensada nesse sentido. O que o paciente quer? Qual que é o objetivo dele, tá? E se ele é parafuncional muito severo ou não, tá? Muito bom. Bom, eu acho que nós podemos encerrar, né, por aqui, porque eu estou preocupado mesmo com o horário aí, com o tempo. Então, eu quero demais agradecer, em nome da Labodental, a sua participação, a sua disponibilidade de estar conosco aqui, de poder trazer todo esse conhecimento fabuloso aí para os participantes. Foi muito bom, tanto aqui quanto no YouTube, muitas recomendações aí de parabéns, né? E realmente eu só tenho a agradecer. Queria que você deixasse aí sua mensagem, mas eu quero, de qualquer forma, deixar uma mensagem muito importante para você, que é de muita saúde para você, para sua esposa, para o herdeiro aí que vem em breve, né? Que você que venha com muita saúde, que venha com muita paz, porque a primeira coisa ele já tem e já vai ter dentro de casa, que é um exemplo de pai e de mãe, que vocês são maravilhosos, e já vai ter isso de muito importante. Então, o que a gente pede é que venha realmente com muita saúde e que vocês sejam muito felizes, né, que ele traga muito mais felicidade para vocês. E eu desejo todo sucesso para você, que tenha mais sucesso ainda na sua carreira. Muito obrigado mesmo, em nome da Labodental, e agradeço a todos os participantes também que estiveram conosco aqui. Legal, Paulo. Poxa, fico feliz, emocionado aí com suas palavras. É um momento, né, que a gente aguarda o nosso herdeiro, né? Então, um momento mágico. Vai ser meu primeiro filho, então eu tô na expectativa aí, muito feliz. Agradeço muito, tá? A parceria, como eu falei, nossa amizade aí. Contem comigo sempre.
E a minha consideração final, como eu falei antes, eu só agradeço o tempo de vocês, tá? Eu agradeço o tempo que vocês tiveram aqui comigo. Vamos juntos. Eu só posso dizer, né, num momento como esse, que a gente está retomando, acho que todos nós aí estamos retomando, né? Graças a Deus, foi um ano, já podemos dizer que foi um ano difícil para nós técnicos, né? A odontologia, no geral, sofreu bastante, né? Então, assim, o que eu queria deixar para vocês é um grande abraço, saber que, assim, todos nós estamos na mesma situação, seja eu, seja qualquer técnico, passou por momentos difíceis esse ano, né? E seria uma palavra, assim, de incentivo, né? Uma palavra de, mais uma vez, nós técnicos, nós brasileiros, temos que pensar, nós não desistimos, nós continuamos, nós temos uma profissão maravilhosa, que a gente tem que cultivar ela a cada dia, né? Então, deixar, assim, um grande abraço para vocês e falar, vamos junto que a gente vai sair desse ano ruim, a gente vai retomar e vamos seguir com os nossos trabalhos, se Deus quiser. E vamos, se Deus quiser, o ano que vem a gente... Que esse ano, eu falo assim, esse ano começou muito promissor, muito bom, né? A gente tinha uma expectativa, odontologia no Brasil tem um patamar, tem um nível muito bom, isso é um motivo de alegria para nós, né? E claro que, por consequência, a nossa prótese dental, ela vem no mesmo caminho. Nós temos técnicos do Brasil, laboratórios e trabalhos de excelência. Eu canso de ver cada hora o técnico surgindo e mostrando seu trabalho. Eu fico muito feliz, porque o Brasil, ele vem sendo referência nisso que a gente faz há alguns anos. Então, a minha vontade é sempre contribuir para que a gente continue nisso, né? A gente tem tantos problemas no nosso país que a gente sofre. Por que não, então, tentar ser o país da prótese, o país da odontologia e fazer isso acontecer mesmo, né? Então, o que eu gostaria de deixar mesmo é meu abraço, meu incentivo para cada um de vocês, para cada um que passou um período difícil, não desistir, né? Que a gente vai sair dessa e a gente vai continuar, se Deus quiser, sendo referência aí nessa nossa profissão, tá bom? E encerrar com um grande abraço a todos, uma boa noite. Tenho certeza que muitos de nós ainda vão trabalhar um pouquinho. E é isso daí, a nossa vida, e a gente ama isso daí, né? É isso daí, gente. Um grande abraço a todos aí, que tenham uma boa noite. Muito obrigado, Léo. Novamente, então, muitíssimo obrigado. Em nome da Laboradental, em nome da Chofu, Tomome também deixou um abraço para você. Marco Aurélio, Elisa também, agradecendo muito. E, novamente, muito obrigado, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, fiquem bem e saúde e sucesso para todos vocês. Aí, parabéns, Léo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, hein? Obrigado. O pessoal do YouTube está agradecendo bastante. Agradeço, viu, gente? Um grande abraço para todo mundo aí. Legal. Tchau. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.